de acordo com as investigações que eu fiz, acabei descobrindo que Pacumatinha foi o pastor da Igreja Salvação Cristã de de Moçambique, Moçambique. Então, de 94 até 2022. Sim, a pergunta que eu lhe coloco agora, eu gostaria de saber quanto tempo tu levaste lá a ser pastor? Foi 28 anos. 28 anos. Certo. Como é que era a organização da própria igreja? Estou a falar da estruturação em si. Sim, a nossa igreja estava composta na direção por 5 elementos, que era o bispo, o secretário-geral, o tesoureiro, pastor-geral e o superintendente. E ou seja, cada elemento exercia as suas funções. Exato. Não havia, por exemplo, um membro que exercia duas funções ao mesmo tempo? Não. Cada membro tinha que exercer as suas funções, independentemente do seu cargo. Muito bem. Outra pergunta que eu lhe coloco é sobre a questão da... Onde é que era a sede da Igreja Salvação Cristã? A sede da Igreja Salvação Cristã de Moçambique situa-se no bairro da Unidade H, Rua 10. Aonde, mais ou menos? A direção de Mercado Legítimo. Mercado Legítimo. Muito bem. Então, em outras palavras, quero dizer que... E também tínhamos um subcentral que representava a África, na África do Sul, na Pretória. E era, o nome em si não mudou nada, mas só que lá se chamava em língua inglesa, que é Salvation Church. Salvation Church. Yeah. Mas conhece esse lugar na África do Sul? Sim. Quantas vezes que foste lá? Já fui uma volta de uns, malta 5 vezes. 5 vezes. Yeah, porque como tínhamos que empossar lá alguns pastores, o próprio bispo que dirigia a congregação lá na África do Sul. Então tínhamos certas paróquias, então tinha que essas paróquias serem visitadas. Sim, também a pergunta que eu lhe coloco, gostaria de saber a proveniência da própria igreja. Vem de onde? Começou dos Estados Unidos, da América, ou Brasil, sei lá. Bom, a origem da igreja nasceu nos Estados Unidos da América. Como é que nasce a igreja? O bispo que iniciou lá era chamado Américo Cabral. Américo Cabral. Okay. Então começou com a igreja lá, por causa de estava cheio do Espírito Santo e tinha lá a santidade. Então começou a dar muita salvação a muitas pessoas. Então dali começou-se a desenvolver a igreja, porque já havia muitos participantes, havia lá muitos membros, que até somou 1.800 membros. Então tinha que se dividir algumas paróquias por lá, até então chegou na África. Então, a igreja começou nos Estados Unidos da América até Moçambique. Exatamente. Mas por via o quê? Missionários ou pastores? Missionários. Quantos missionários que tinha a igreja na igreja? Tínhamos 150 missionários. Sim. Então isso significa que o papai de Simbacinha casou lá na igreja. Estou a falar o casamento, né? É união de fato. É união de fato. Sim. Então união de fato significa que a pessoa casa na igreja e sem consentimento daquele do Estado de Moçambique. Do Estado de Moçambique, sim. Muito bem. Mas olhando, por exemplo, qual foi a experiência de Cristo de acordo com esses anos, né? Estamos a falar de 1994 até hoje, estamos a falar de 28 anos. Exato. A experiência que lá adquiri, que até me senti feliz, é ter ensinado, transmitir
a missão de Jesus, como discipulado de Jesus e converter as pessoas para que deixem a vida alheia para a vida santa que receberam Jesus. Tipo, em outras palavras, a mensagem que transmitia naquela altura era tipo as pessoas saírem do mundo do escuro para o mundo do iluminismo. Exatamente. Ok, muito bem. Mas olhando, por exemplo, esses anos, não havia desavença, não havia desafios dentro da igreja? Bom, os maiores desafios que nós tivemos era de construir outras igrejas, que são paróquias, expandir a palavra de Deus. Mas conseguiram? Conseguimos sim, porque conseguimos formar 210 igrejas, que são paróquias. Posso falar de que de Maputo até o Zumbo temos paróquias, temos igrejas principais que chamamos de subsede das províncias. A cada província temos uma igreja principal que dirige a outras paróquias que estão lá. Muito do bem. Fumo até o Maputo. Muito bem. Qual é o motivo que te levou a sair da igreja Salvação Cristã de Moçambique para uma outra igreja? O que terá acontecido aqui? É assim, é como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo praticamente não teve uma igreja fixa. Ele formou igrejas e quando formou a igreja do Cristo, também formou os seus líderes para formar outros líderes. Então, para quê? Para expandir o Evangelho do Cristo como discipulado. Ele era discípulo escolhido na profecia bíblica, porque ele tinha que ser um vaso de Deus. Por isso que ele foi convertido quando estava a ir ao Damasco, a 350 quilômetros. Ele foi dado um raio onde ele ouviu uma voz para a sua conversão. Então, por essa razão que ele diz: eu sou apóstolo de Deus. Estás a ver? Sim. Porque ele foi convertido pela força do poder de Deus para poder evangelizar os povos, até que ele evangelizou os povos, até o evangelho chegar a nós. E até agora estamos ainda a dar a continuidade da missão de Jesus, porque Jesus diz: ide, pregai o evangelho até os confins da terra. Muito bem. Sim. Mas qual é o conselho que deixa para a juventude, né? Ou seja, os jovens atuais? Qual é o conselho que deixa para os jovens atuais? Bom, o conselho que eu deixo para a juventude, ou para os tempos atuais que estamos a passar, é porque não olhemos o espaço que estamos ocupados. Temos que olhar o tempo que está a passar, porque o tempo, já estamos num tempo transformado, que estamos ao próximo para recebermos Jesus. Então, tínhamos que sair dos atos em ações ilícitas, que faz com que crie a barreira para a nossa continuidade da fé. Então, praticamente, eu aconselho a juventude para saber olhar à frente, saber se acautelar dos tempos que estamos a passar,